Professor, conta aquilo lá que eu tô muito curioso. Então vamos lá. Mas antes, para manter ainda mais o suspense, bem programa da tarde, né? Pessoas, vos pergunto, quantas pessoas há na mente de um único indivíduo? Professor, tá parecendo tão coisa de Freud isso aí. Ou será que a gente está tratando de uma questão psiquiátrica? Será que a gente está se referindo a alguém psicótico? Alguém esquizofrênico que vive em outra realidade? Será que a gente está tratando de alguém com personalidade dissociativa? Ou que nem naquele filme lá do vidro, que nossa, que filme legal. Não estamos falando daquilo. Fiquem tranquilos que a gente não está falando de nenhum desarranjo cerebral. Muito pelo contrário, a gente está falando de um indivíduo tão talentoso, tão inteligente, que foi necessário mais cérebros para conter a sua criatividade do que apenas o dele. E para tal, ele criou heterônimos. Professor, que é isso? Vou explicar. Vejam bem, o que é um ortônimo? Pessoal, é o nome próprio do autor declarado por ele. Então, se um autor escreve um livrinho lá, escrevi meu livrinho de poemas e coloco lá meu nome, Paulo Sérgio Micali Júnior, eis o meu ortônimo, o meu próprio nome, e eu assim o declarei. Pseudônimo, professor, o que é? É a assinatura sob qual o autor defende ideias nas quais ele acredita. Suponhamos, por exemplo, que se a gente está supondo, tem que ser por exemplo também, né? Olha a redundância, não faz igual o professor. A tosse para vocês, mas não é corona. Suponhamos que determinado artista que está na mira de um governo ditatorial e não quer nada desse cara sendo publicado, almeja publicar mesmo assim. Ele vai escrever seu livrinho, fazer sua musiquinha, e ao invés de colocar o seu nome lá, Paulo Sérgio Micali Júnior, ele vai colocar outro nome. Sei lá, Carlão da padaria. Nossa, professor, então ele vai fazer uma obra e colocar o nome de outra pessoa? Isso, como assim? É assim mesmo, desse jeito mesmo que vocês ouviram. A pessoa simplesmente vai fazer uma obra, seja literária, musical, não sei, qualquer obra, e assinar com outro nome. Lembrando que esse autor vai estar defendendo ideias nas quais ele acredita. Por algum motivo, sabe-se lá Deus porquê, naquele momento ele não pode publicar suas ideias, porque ele é ele e o espaço no qual ele está, ideias como as dele não são bem-vindas. É por isso que, por exemplo, durante a ditadura militar brasileira, uma série de artistas continuou produzindo seus trabalhos, mas colocando outros nomes em suas obras, de forma a escapar da censura, tá? Essa é uma possibilidade. E há também, pessoal, os heterônimos, que são personagens criados para defender ideias diferentes. Professor, que coisa louca, eu não entendi. Galera, pensem o seguinte. Suponhamos, sei lá, algum filme bobo aí. Acho que vocês não assistiram porque vocês são crianças ainda, mas tem um filme com o Jim Carrey, eu gosto muito do Jim Carrey, chamado Eu Mesmo e Irene. A comédia se dá porque ele é um policial, só que, diferentemente dos outros policiais, ele tem dupla personalidade. Uma hora ele assume uma personalidade, outra hora ele assume a outra. É mais ou menos o Hulk e o Bruce Banner. São dois indivíduos em um mesmo corpo. Uma hora Jim Carrey é o Jim Carrey de sempre, respeitoso, bastante polido, divertido e educado. Em outros momentos, ele se torna um policial bastante afrontoso, mal criado, violento e que atira primeiro e pergunta depois. Dessa forma, senhores, nós temos o mesmo indivíduo com ideias diferentes. Só que no caso de Fernando Pessoa, ele não virou nem um policial violento e afrontoso, nem o Hulk. Ele, na verdade, assumiu outra persona. Nossa, professor, baixou a pomba gira nele. Não é isso que eu estou querendo dizer, presta atenção. Ele fingia ser outra pessoa enquanto escrevia. Professor, então você está me dizendo que era o Fernando Pessoa que escrevia. Mas suponhamos que ele quisesse, sei lá, escrever coisas das quais ele não concorda ou não se interessa muito.
Ele quer escrever um romance ou um poema do ponto de vista de alguém que não tem educação formal e passou grande parte de sua vida na roça? E se ele fingir que ele era um caipira, mas que por algum motivo, sabe-se lá Deus por quê, resolveu escrever poemas e se deu muito bem nesse campo? Afinal de contas, ele é um sábio nato, ele é ótimo com as palavras, apesar de não ter tido educação formal. Ele pode fazer isso? Pode sim, senhores, e fez. Ele fingia ser outra pessoa e escrevia. Eu vou dar mais um exemplo bobo para vocês, senhores. O professor que vos fala já vendeu artigos, olha só que legal, para uma empresa qualquer aí, que pedia artigos diversos. Sabe aqueles artiguinhos que vocês encontram enquanto estão rolando e olhando o feed do Instagram? 10 lugares muito massas para se visitar em Moscou. 8 rolês super bacanas para, sei lá, dar em Curitiba. 10 maneiras de tomar chimarrão sem passar vergonha. Ou ainda, como decorar a casa com pôsteres para o Dia dos Namorados e como surpreender o seu maridão. Galera, necessariamente uma mesma pessoa vai escrever isso tudo assumindo personas diferentes. Da mesma forma que eu escrevi um texto convidando as pessoas a darem um rolê lá na Rússia, porque tem uns rolês muito massas e gratuitos lá, ou chamando para Curitiba para fazer 8 passeios incríveis, saibam os senhores que eu nunca estive na Rússia, eu nunca passei por Curitiba, mas mesmo assim eu escrevi sobre esses destinos e falei como se eu estivesse lá. Professor, você fingiu que era outra pessoa. Que coisa feia. Calma, senhores, eu não fiz nada de errado. Eu estudei antes de falar. E uma vez que eu obtive aqueles conhecimentos, pude comunicá-los fingindo ser uma pessoa que esteve lá. Eu me permitia certos floreios, escrevendo sobre uma coisa na qual eu não tinha experiência empírica. Por outro lado, sobre ela eu estudei o suficiente para não falar besteira e me aproximar bastante da realidade, dando informações precisas e cabíveis. Assim sendo, eu os pergunto, será que eu fiz uma coisa muito esquisita, muito escrota, que não merece um pingo de respeito? Ou será que isso se enquadra dentro de determinadas liberdades poéticas nas quais os artistas, os escritores ou quem trabalha fazendo artiguinho para a internet pode se dar o direito? Seja lá qual for a opinião dos senhores, saibam que isso é sim feito. Professor, tá aparecendo muito aquilo dos fake do Instagram, o fake do Facebook. A pessoa coloca lá a foto daqueles cantor coreano, põe o nome e finge que é eles. Nossa, professor, como tem fake por aí. Tem gente que finge que é artista e escreve como se fosse eles. Pega um monte de foto lá no Google e vai publicando e finge que é o Instagram oficial daquela pessoa. Será que Fernando Pessoa talvez seja o avô dos fakes do Instagram? É um pouco parecido, né? Lembra um pouco essa situação. Você finge ser outra pessoa e fala como se fosse outra pessoa, seja ela existente ou não. Saibam, senhores, que Fernando Pessoa não inventou esse estilo de escrita, essa metodologia, mas ele fez muito bom proveito dela e ganhou fama a partir daí. O ortônimo, pessoal, Fernando Pessoa. Esse é Fernando Pessoa ele próprio. Sua obra, dentro do universo no qual ele é ele, que estranho, né? Sua obra pode ser dividida em 2 grandes grupos, mensagem e cancioneiro. Professor, fala mais sobre cada uma delas que eu estou muito confuso. Eu falo, mas só no próximo bloco. Vai lá assistir.